com o secretário estadual de Inteligência Artificial e Inovação, André Macedo. Essa é uma secretaria pioneira no Brasil, foi criada pelo governador Rafael Fonteles, e eu estava conversando aqui com o professor Dr. André Macedo, e ele disse que esse uso de inteligência artificial pelo TJ tem tudo a ver também com o trabalho dele na secretaria. Seja bem-vindo, boa tarde, secretário. Boa tarde, Ari, boa tarde a todos que estão aqui conosco no Banca de Sapateiro. Muito bem, eu queria que o senhor dissesse, quem desenvolveu a Júlia, essa parceria é um pesquisador seu? Não, na verdade, Ari, o que é que a gente tem, né? Existem muitas soluções de inteligência artificial já disponíveis no mercado, que a gente chama das IAs, que já estão prontas, por exemplo, o ChatGPT. Então, um dos braços da secretaria que nós estamos trabalhando é o programa que a gente está chamando de Capacitia, que é a formação em IA das IAs que já estão prontas para a gente desburocratizar o serviço público. Sim. Então, dando um exemplo, imagine que você tem que fazer despacho automático de processo, você tem que fazer relatórios, agendas de reunião, montar apresentações, fazer, por exemplo, mapas mentais para lhe guiar para alguma tomada de decisão. Tudo isso, existem ferramentas já prontas e disponíveis no mercado e gratuitas para que possa ser utilizado pelo pessoal do governo. Então, esse é o projeto que a gente está trabalhando. O outro braço que a gente tem é como é que a gente vou tentar dizer aqui para o nosso pessoal? É a parte de desenvolver IA. Então, a Júlia, ela é uma IA que está desenvolvida. Ela não está pronta, não tem uma prateleira no mercado. Esse produto não está numa prateleira do mercado que você pode simplesmente trazer para os usuários finais. Então, a gente tem um outro braço, que a gente vai fazer também a formação do pessoal, para a gente desenvolver IA. O DIME, que é um dos players que trabalham lá no Tribunal de Justiça, ele está com um projeto de pesquisa com a gente na secretaria, mapeando todas as soluções de IA que a gente já tem no Brasil contratadas. Porque também existe um mito muito grande. Eu estou usando IA, mas como? Quem contratou, quem desenvolveu, como é que a gente pode fazer parceria? Então esse é um dos trabalhos de pesquisa que a gente tem lá na secretaria e que, por coincidência, estou vendo aqui a reportagem, muito feliz com a IA já contribuindo para o bem comum, a gente tem um player desse trabalhando com a gente na secretaria. Eu estou conversando com o secretário estadual de Inteligência Artificial, IA, se você sintonizou agora aqui na 90.3 ou ligou no canal 20.1. A ideia no futuro é cada pasta do Estado, educação, saúde, Detran, administração, ter a sua própria inteligência artificial para resolver as questões para o contribuinte? Isso, são dois braços, como eu comentei. Um é usar o que já está disponível para a gente para melhorar o serviço. Como eu estou falando, quase todas as tarefas repetitivas, consultas, até mesmo o próprio cidadão saber o que tem disponível para ele como serviço de governo, nós vamos utilizar a IA para isso. Então, nós temos o governo digital, o Brasil hoje, no Brasil, o Piauí ocupa o terceiro local no ranking nacional, desenvolvimento de governo digital, mas o governador não quer apenas que nós tenhamos um governo digital. O governador acredita que a transformação digital ela é a principal ferramenta para a transformação social. Então, como é que o nosso usuário vai acessar? Como é que ele vai saber quais são os serviços que o governo tem, por exemplo, para lhe oferecer? Então, a gente está formatando toda a carta de serviços do Estado. Você vai imaginar a Secretaria da Pessoa com Deficiência, por exemplo, do regime da CI, do secretário Maurinho, que tem uma parceria muito forte conosco. Quais são os serviços que a CI disponibiliza para o cidadão? Então, você vai ter lá um serviço, por exemplo, um deficiente visual, o governo entregar, disponibilizar uma bengala. Mas como é que ele tem acesso a isso? Então a gente está utilizando a IA já nesse ponto, um outro braço do governo, que é para digitalizar de forma inteligente e em linguagem simples, assim como o Tribunal de Justiça fez, a gente ter uma carta de serviço digital e acessível do governo. Então esse é um dos braços que a secretaria vai trabalhar. O segundo nós estamos com um programa chamado de Capacitia, a ideia do IA lá no final, que o governador quer que nós façamos a formação de todos os líderes do governo. Então, todo o corpo diretivo do governo vai receber uma formação de como utilizar a IA e aí, então, eles vão tomar a decisão do que vai ser automatizado ou não. A secretaria vai apoiar como? Normalmente, nós fazemos... Na verdade, esse é o modelo do programa. A gente faz o que a gente chama de masterclass, onde eu mesmo me disponibilizo e faço uma amostra de tudo que já tem de IA pronta para poder o nosso corpo diretivo utilizar. A partir daí são montadas turmas, aí a diferença é essa no Piauí, é mão na massa. Não é curso virtual, então os servidores nós vão sentar na frente do computador e vão fazer um curso de 20 horas aprendendo a mexer nessas ferramentas. A partir daí a gente vai começar a apoiar então o desenvolvimento dos assistentes, que é mais ou menos o que a Júlia, né, essa reportagem... São as assistentes virtuais. São os assistentes virtuais. Então, por exemplo, vamos chegar lá no meu caso particular.
eu tenho as coisas relacionadas à inovação. Quero fazer uma contratação de, como é que eu vou chamar? Encomenda tecnológica. Então, ao invés de eu ter que ficar buscando em todas as legislações, tudo que tem, a gente vai montar um assistente virtual que entenda tudo sobre a compra via encomenda tecnológica. Isso aí vai balizar a gente para fazer um processo de compra, por exemplo. Todos os relatórios que a gente tem de determinados órgãos de controle, inclusive, nós somos muito levados a trabalhar com, como é que eu vou falar, organizações dos bancos mundiais, relatórios são feitos, então a gente extrai essas informações tudo, monta um roteiro de apresentação, você agiliza, por exemplo, a reunião com as suas equipes, e por aí vai. Então esse é o desenho inicial do que a gente está chamando do Capacite. Então são duas frentes. Em uma, vai funcionar para atender as demandas das secretarias e do próprio serviço público nos processos de compra, de pesquisa, de embasamento para relatórios. Tudo que é tarefa repetitiva, que a IA puder resolver, vai ajudar os servidores. Aí o que é que a gente tem como benefício? Olha, é o que a gente chama de tempo de qualidade. Então, se eu tirar o nosso servidor, que é qualificado, que tem boa fé e que quer ajudar o povo, ele vai deixar de ter aquelas tarefas repetitivas, ela vai ser automatizada com IA, e aí nós vamos começar a ter um tempo de qualidade do nosso servidor. Ele vai poder pensar melhor, inclusive, nas próprias rotinas administrativas. E a outra demanda é a IA que vai atender o contribuinte, o cidadão lá na ponta que quer um documento, uma licença ambiental, uma multa na área, né, da Cefaz, por exemplo, que aí ele vai falar com esses assistentes e vai ter acesso a esse serviço, a esse documento, uma orientação do serviço. Já é outra frente. Simples, essa que é a grande diferença. O que é que acontece hoje na prática nos governos digitais? Você chega lá e diz assim, como é que eu acesso a minha carteira do idoso? Aí tem lá um formulário na internet dizendo assim, acesse o Gov não sei o quê, log com não sei o que da onde. São linguagens verdade. que você o povo desiste logo, né? Desiste. O Esse nosso povo não sabe. Muito complicado. Pronto, então o que é que a gente faz? A partir desse documento sistematizado, que é o que a gente chama de carta de serviço, nós vamos gerar vídeos aí utilizando inteligência artificial para poder trazer isso para a linguagem simples, para trazer toda a parte de inclusão para poder facilitar o nosso cidadão a ter acesso ao serviço. Claro. Esse é um ponto. O outro é a evolução do nosso governo digital é que nós tenhamos o que a gente chama de governo de clique zero. Ou seja, uma vez que já seja constatado que o cidadão tem o direito a um serviço e ele puder ser atendido de forma digital, nós vamos disponibilizar para o cidadão. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco da carteira do idoso. Então, se a carteira do idoso é fornecida para quem tem 60 anos, 50, o que seja. Então, na hora que eu tirar minha carteira de identidade aqui no Piauí, por exemplo, e a pessoa já tiver mais de 60, eu já vou disponibilizar a carteirinha dele lá no nosso GovPi. E o modelo do mundo moderno é a gente trazer isso para o WhatsApp. Não adianta a gente correr disso. E aí é o projeto que a gente vai estar trabalhando. Esse é um pouco mais a longo prazo, ele vai ter que ser escalado. Mas é o que a gente chama do governo conversacional. É que o cidadão tenha acesso a um único mecanismo de conversa para saber como é que ele vai se dirigir para ter acesso aos serviços do governo. Então esse governo conversacional vai ser implantado ainda nesse mandato do governador Rafael Fonteles? Aí você conhece ele mais do que eu. Assim, quando a gente dá uma ideia boa, ele quer que a gente acelere isso rapidamente. Por exemplo, na área de segurança, hoje a gente só consegue tirar um BO pelo site. Vai ser possível fazer um BO pelo WhatsApp? Aí nós temos aí já, isso é inteligente. Nós temos projetos que já estão sendo desenvolvidos com a Secretaria de Segurança, em parceria com a nossa secretaria, de visualização de dados, de processamento de linguagem natural. Um dos produtos possíveis, sim, de serem tratados é toda a parte conversacional do cidadão via WhatsApp. Eu não tenho dúvida que o secretário Chico Lucas já deve estar pensando em ter uma solução como essa. Muito bem, eu estou conversando com o secretário estadual de Inteligência Artificial, professor André Macedo. Professor, e tem que qualificar a mão de obra, porque o servidor vai ter que entender de IA para poder ele próprio usar essa ferramenta no trabalho da secretaria e também para atender o contribuinte. Essa é a ideia. Então, o passo 1 do Capacite é mostrar para todo o nosso pessoal, todo o nosso servidor público, como utilizar as ferramentas de IA no seu dia a dia. Então, a gente já começou isso. Há 2 semanas, nós já tivemos uma formação com os superintendentes da Secretaria de Governo, do Gabinete Militar, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Administração, e hoje, por coincidência, agora às 14, a gente já começa a formação do corpo diretivo, de quem de fato vai fazer o uso dessas ferramentas. E aí, no segundo momento, para saúde, segurança e educação, aí nós vamos especializar isso.
Então, o que é mais importante ser utilizado das ferramentas que nós temos de IA no ensino, na gestão do ensino? O que é que nós precisamos fazer isso para os comandantes de polícia, por exemplo? Isso aí são coisas mais especializadas. Sim. Esse é o andar do capacite. Muitos Entendi. governos, Ari, eles fazem isso via contratação de cursos virtuais, né? O governador tem um entendimento diferente. Ele entende que nós temos que ter um contato, a mão na massa, como ele fala, meter a mão no computador e, de fato, executar o serviço. Essa é uma das tarefas da Secretaria. Quero agradecer a presença do secretário André Macedo, que está conosco, secretário estadual de Inteligência Artificial e Inovação. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, sempre à disposição, e à medida que a gente for tendo novas evoluções dos trabalhos da Secretaria, eu venho aqui conversar com todos os seus ouvintes.